depois, aí no YouTube. Que o Senhor esteja abençoando a igreja. E o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O sol sai para o ímpio e para o santo, mas a sombra de Deus é para aquele que é sério, honesto e fiel. Convido a amada igreja a ficar em pé. Vamos entoar em 412 a música dos Salmos. Está bem bonito. Após efetuar a leitura, vou pedir que a irmã Patrícia nos leve a Deus. Amém? Amém. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse
ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém? Amém. Nosso Deus, nosso Pai, exaltado seja o teu nome, Senhor, por todo ser que estives, Senhor. Peço por ti nossas orações, nossos louvores, cheguem, Pai, do teu altar. Cheguem, Senhor, aos teus ouvidos, que as tuas palavras não vão abençoar, nosso Deus. Peço a tua bênção sobre o teu dia. Agradeço para mim toda a tua palavra, Senhor. Louvado seja, Pai, teu nome, teu filho, Senhor. Por causa do teu filho, nós estamos aqui, Pai. Por causa do teu filho, nós, Deus, conhecemos quem somos nós, Senhor. Nos reunimos, Pai, todo o Cristo, para aprender mais do Senhor e sermos edificados pela tua palavra, Pai. Nós vivamos as nossas vidas diante das pessoas, conforme, Senhor, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos ordenado, Pai. Pratiquemos, Senhor, nos ensina a tua palavra, Pai. Peço, Deus, que nós possamos criar paz em nossos corações, Pai. Possa nos fazer amadurecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Possamos amadurecer espiritualmente, conhecendo mais do Senhor, para que nós saibamos o que discernir e nos é aplicado neste mundo. Obrigado, Deus. Peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos agora entoar o hino, poder sentar, entoar o hino 344, com o título Deus cuidará.
Irmãos, chegamos ao tempo de cânticos, que também é o nosso momento do ofertório. E hoje, como foi anunciado pelo pastor, será recolhida aquela oferta de amor que será destinada a Rosinaldo, que está em São Paulo, no tratamento. Rosinaldo é irmão dos irmãos Rodinei e Francisco, filhinho querido, né? Bebezinho da irmã Raimunda. Então está precisando das nossas orações, principalmente os irmãos assim que estão ligados ao Inácio, quando nós estivermos cantando os coros e o hino, né? Vamos assim poder ofertar. Vou pedir ainda que o irmão Rodinei nos alegra a Deus pela oferta que vai ser. Mais uma vez, Deus, estamos a igreja do livro, mas não provar o mundo. Queremos apresentar o Gonçalo, para presentear Deus que possa estar abençoando ele, a sua fé, que ele suprir as suas necessidades. E não só isso, Deus, que ele possa ser com ele. Também, meu Pai, que com a vontade soberana, ele existe. Mas o homem que decidiu fazer pedimos que o final possa cair em si e se aceitar como Jesus e Salvador. Todas as pessoas vão morrer, independentemente delas serem curadas ou não vão morrer. Nosso Deus revelou o Rei Cristo, o Rei antigo eternamente, porque o Rei sentir se curar, o Rei sentir e ter eternidade. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. E da igreja ficar em pé para entoar os coros. Nós vamos cantar 2 coros de louvor, depois a alegria está no coração. Oh
convidamos aos amados irmãos, com a mesma reverência que estivemos até o momento, a poder ouvir a palavra de Deus que será pregada pelo pastor Paulo, que ele seja apenas um instrumento. Vou pedir ao irmão Natan que nos eleve a Deus pela mensagem que o pregador por aí fazer essa mensagem. Boa noite, igreja. Boa noite. Graças a Deus, já louvamos o Senhor. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias para o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, o livro de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificassem a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos, Senhor, mais uma vez, agradecemos pela tua santa palavra, que ela encontre lugar em nossos corações. Abençoe todos os irmãos que chegaram da tua casa, abençoe todas as pessoas que estarão ouvindo esta mensagem, que a tua palavra possa convencer o seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. E ela tem o poder para transformar a vida de qualquer pecador. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém. A encarnação do Verbo, o Verbo de Deus. João, ele vai falar a respeito da criação de Deus, da existência de um Deus antes de todas as coisas, criado pelo próprio Deus. Quando João fala que ele estava no princípio com Deus, ele está falando, irmãos, da pré-existência de Deus antes de todas as coisas. O mundo, ele foi criado por Deus. E João, ele faz aqui uma troca de palavras, mas falando apenas de Deus, aonde Deus, pelo seu poder, ele usa a sua palavra para a criação de todas as coisas. E João, ele vem discorrendo aqui nesse texto, mostrando a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala a respeito da pessoa de Deus, mas ele vai se referir à encarnação do Verbo, onde o Verbo ele pode ser interpretado como a palavra de Deus a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Então João, ele faz uma distinção entre a luz e as trevas. E João, ele vai falar a respeito da realidade da humanidade sem Deus. E que a luz, ela veio ao mundo. Depois que o pecado ele entrou na raça humana, foi necessário que a luz viesse ao mundo. Porque qual é a função das trevas? A função das trevas é ofuscar, é enganar, ludibriar, é cegar o entendimento das pessoas, para que a luz ela não resplandeça sobre a sua mente. A função da luz, irmãos, é clarear, é trazer à mente das pessoas o sacrifício vicário de Cristo, mostrando a realidade dos homens sem Deus. Então observe aí que João, ele fala aí que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para nós hoje, ele é Deus, né? Então ele está falando a respeito da palavra, ele está falando a respeito de Deus. Deus sempre existiu, ele nunca foi criado, ninguém nunca falou uma palavra e disse, haja Deus. Não, mas foi Deus que disse, através do Verbo, através da sua palavra, a existência e a criação de todas as coisas, inclusive do próprio homem.
Deus criou o próprio homem, Adão, diz que Deus, Ele vai formar o homem do pó da terra. E soprou Deus, e o homem então passou a ser uma alma vivente. Quer dizer que Deus traz ao mundo o homem Adão, que foi criado pelo próprio Deus do pó da terra. E uma vez que esse homem Adão, ele desobedece a Deus, o pecado entra na raça humana, as trevas acompanham. E agora Deus, Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, o Verbo de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz no versículo 2, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então agora, irmãos, que Jesus, Ele veio, e Ele veio com o propósito de trazer luz para aqueles que andavam nas trevas. Era necessário a encarnação do Filho de Deus para que as pessoas pudessem crer. Ele, na figura humana, Ele vai se encarnar. E hoje os irmãos sabem que os interiores, as cidades, elas estão começando a enfeitar, os enfeites. Você já pode ver aquelas luzes brilhando e as pessoas ficam, olhando. Geralmente algumas empresas, na praça, na frente das casas, as pessoas colocam lá aquele presépio e as pessoas elas ficam olhando, Quem que está lá naquele presépio? Quem é a figura principal do presépio? Está lá aquela criança, filho de Maria. E as pessoas fazem visitação, fazem peregrinação, fazem encenações a respeito do Verbo que se fez carne, a encarnação do Filho de Deus. Ali Ele vai trazer luz para aqueles que estão nas trevas. E somente essa luz, irmãos, é que pode resplandecer a mente do pecador. Depois o próprio João, ele vai falar a respeito desse homem, João Batista, que diz assim, versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João Batista, ele pré-anuncia, antes da vinda de Jesus, ele vai testificar a respeito da luz. E João, ele vai falar a respeito do Cordeiro de Deus. Quando João, ele viu Jesus andando, ou passando, ou caminhando, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Em outras palavras, eis o Cordeiro de Deus que perdoa o pecado do mundo, ou seja, o pecado dos homens que estão vivendo nas trevas. O homem por si só, ele está perdido, ele precisa de Deus, ele não pode se auto-perdoar. Eu vou perdoar os meus pecados. Ele não pode, porque ele é pecador, ele vive pecando, ele vive nas trevas. E João Batista, ele anunciava essa mensagem para que a luz de Deus resplandecesse sobre a mente daquelas pessoas que naquela época estavam vivendo nas trevas. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje tem muitas pessoas que estão vivendo nesse mundo. Eles sabem muito bem sobre o Natal, eles sabem muito bem sobre a Páscoa, eles sabem muito bem que Jesus morreu por eles, mas só que eles ainda não entregaram as suas vidas a Deus, porque ainda estão vivendo nas trevas do pecado. E somente essa luz é que pode libertar os homens. E João fala aí, ainda no versículo 8, ele era a luz, veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Então a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem é a luz de Deus, irmãos. É a luz de Deus, a palavra de Deus é que pode resplandecer, é que pode iluminar a mente do homem. E hoje a mente do homem sem Deus, ela tem como se fosse uma venda, ela está ofuscada pelo pecado. O diabo, ele procura cegar o entendimento, não é a visão, mas principalmente o entendimento, para que o homem ele não compreenda o plano da salvação, ele não entenda a vida eterna, que Jesus morreu por ele e que Jesus quer salvar. E aí no versículo 10 diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Isso é uma verdade, irmãos. O Verbo estava no mundo, e o mundo veio, ou foi feito por intermédio dele. Mas aí a última parte diz: mas o mundo não o conheceu. Tem muita gente que já ouviu falar a respeito de Jesus, tem muita gente que já ouviu vários estudos, várias pregações na internet, no rádio, na televisão, em todos os tipos de mídia, na igreja, em casa, no trabalho, na palma da mão, no celular, já ouviram várias mensagens. Mas só, irmãos, que está faltando uma coisa: essa pessoa ainda não o conheceu. Conhece, mas falta conhecer. Falta conhecer. As pessoas já ouviram falar, mas só que ainda não conhecem a luz profundamente. Estão só no campo, irmãos, da superficial, está aqui, nesse campo acima, não estão profundamente entendendo o plano de Deus, estão só na superfície, é só superficial.
eles ainda não compreenderam, ainda não conheceram o Verbo de Deus. João, ele fala a respeito de Jesus naquele tempo, e hoje, trazendo para o nosso tempo, também não é diferente. Os próprios judeus no tempo de Jesus, muitos rejeitaram o Filho de Deus. Eles sabiam, eles conheciam, mas ainda não viviam a realidade do plano de Deus, porque eles não seguiam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E é exatamente o que diz o versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Jesus, naquela época, ele veio para os judeus não receberam, eles rejeitaram o plano de Deus. E uma vez que eles rejeitaram o plano de Deus, Jesus agora, ele vai para os gentios, aqueles que vão receber. Ele diz aí: mas a todos quando receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então a pessoa, ela precisa crer no nome de Deus. Mas esse crer, de que forma é? Esse crer, irmãos, tem que ser com entendimento. A pessoa, ela precisa, como dizem as pessoas aí fora, a ficha ela precisa cair. A pessoa, ela precisa reconhecer a sua atual situação diante de Deus como um pecador perdido. Porque tem muita gente que hoje já ouviu falar de Deus, mas continua vivendo para si mesmo e não para Deus. Continua vivendo e fazendo a vontade da sua carne e não a vontade de Deus. Porque, irmãos, quem já conhece a Deus vai fazer a vontade de Deus. Quem não conhece a Deus vai continuar fazendo a sua vontade. Existe a vontade de Deus e a vontade do homem. Qual é a vontade que você tem feito? A sua vontade é diferente da vontade de Deus. A vontade de Deus é que você realmente se converta do seu mau caminho. E uma vez que você vai se converter do seu mau caminho, você agora vai viver para Deus. Já aquelas pessoas que estão fazendo a sua vontade, vão viver para si mesmo, vão fazer a vontade da carne, vai fazer a vontade dos pensamentos, vai alimentar a sua carne, vai alimentar os seus prazeres. Então Jesus, ele veio a este mundo, e a sua função ao vir a este mundo é que os homens possam resplandecer e receber esta palavra, o Verbo de Deus possa resplandecer sobre a sua mente, que hoje está ofuscada pelo pecado. E o homem, ele pode entender isso através da ação do Espírito Santo de Deus. O homem só tem que abrir o seu coração. Ele não precisa fazer nenhum esforço. Ele não precisa pagar promessa. A salvação é pela graça de Deus. Não é um mérito humano, mas é um mérito divino. É um mérito de Deus. O homem, ele não pode comprar a salvação. E tem muita gente que acha que pode comprar a salvação.
Então, o propósito da luz é resgatar o homem pecador que está vivendo nas trevas. Os próprios judeus, naquela época de Jesus, rejeitaram o Filho de Deus. Agora Jesus, ele vai para os gentios. Ele não faz acepção de pessoas, mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O homem precisa crer. Então, crer é confiar. Crer é você depositar a sua confiança e a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. No versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? Ele diz: de Deus. O homem, ele pode nascer da vontade do homem, através da concepção entre o homem e uma mulher. Aí ele nasce da vontade do homem. Nós também não podemos gerar aquela pessoa, a nossa própria vontade, transformar aquele homem e fazer com que ele possa receber a Cristo como Salvador. Nós não temos poder para isso. Não é da minha vontade. Eu não tenho poder para isso, para transformar homem nenhum. Meus irmãos também não têm. Não é as minhas palavras, não é as palavras dos homens, não é a vontade dos homens, mas, irmãos, Deus. É Deus que opera, é Deus que transforma, é Deus que salva o homem pecador. E isso, irmãos, é através da ação do Espírito Santo. E no último versículo que lemos agora, no versículo 14, ele fala a respeito do Verbo. E aqui, especificamente, ele vai falar da encarnação do Verbo. Observe aí, ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João, ele está testificando, ele está mostrando que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, ou seja, entre eles. Naquela época, João, ele testemunhou a respeito de Jesus. Ele viu os feitos de Jesus. Então, o livro de João, o Evangelho segundo João, ele vai falar mais da humanidade de Jesus Cristo. Ele vai falar que Jesus, ele chorou, que Jesus, ele se alimentou, que Jesus, ele teve cansaço, como qualquer um de nós. A diferença era que ele era sem pecado. Essa era diferente. Mas João, ele quer demonstrar a humanidade de Jesus Cristo e também a sua encarnação. Ele comprova isso aqui, irmãos, através desse texto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
de João, sobre o unigênito do Pai. João 3 e 16, né? Que fala sobre a missão do Filho, que todos nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, o próprio João Batista, irmãos, ele vai testificar a respeito da luz. Ele vai falar a respeito da luz. Uma vez agora que Jesus, ele vai se encarnar, ele vai cumprir agora a sua missão. E ele cumpriu a sua missão. E no ministério de Jesus, ao iniciar o seu ministério, Jesus queria alcançar o maior número de pessoas. Quando Jesus ele veio a este mundo, João fala, ou Marcos fala, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ele veio como servo, ele veio para servir, e ele veio resgatar as pessoas que estão nas trevas do pecado. Essa, irmãos, é a finalidade principal do ministério de Jesus. Os milagres, as curas, as ressurreições que Jesus fez, as pessoas que eram cegas, aleijados, paralíticos, tudo isso aí, irmãos, foi uma consequência. Mas a finalidade principal é levar a luz para aqueles que estão nas trevas do pecado, para que a palavra de Deus o homem possa entender. E hoje é esse plano que Deus tem para essa humanidade que está perdida. Qual é a sua situação hoje diante de Deus? Qual é a sua realidade diante do mundo? Você está vivendo para Deus ou você está vivendo para o mundo? Você está fazendo a vontade de Deus ou você está fazendo a sua própria vontade? Você está vivendo para Deus ou você está vivendo para si mesmo? Irmãos, há duas realidades completamente distintas hoje em que os homens eles estão vivendo. Qual é a sua realidade hoje? Deus ele sabe se você está vivendo para Deus ou se você está vivendo para si mesmo. O eu, ele gira em torno de si mesmo. Chamamos do eu egocêntrico. Chamamos do eu que a pessoa ela busca satisfazer os seus primeiros desejos. Quando der tempo, eu vou lá na igreja. Quando eu der tempo, eu vou participar do culto. Isso aí, irmãos, dá tempo, não é da vontade de Deus, é da vontade do homem. A vontade de Deus é que os homens que já o conhecem estejam sempre na casa de Deus. Se você lê os salmos, os salmistas, eles tinham prazer de estar na casa de Deus. Hoje nós lemos pela manhã aquele próprio texto de Atos 2, 41 a 47, ele fala lá que diariamente eles perseveravam no templo, diariamente eles estavam no templo. Ali os irmãos, era praticamente todos os dias servindo
servindo a Deus. Nós vimos a igreja, às vezes no domingo, aí o irmão fala também do outro, depois do outro. Então, irmãos, a vontade de Deus é que a igreja, os salvos em Cristo Jesus, eles se congreguem. E uma vez que nós vamos nos congregar, estaremos então fazendo a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Porque se a gente escolher fazer a nossa própria vontade, irmãos, nós não estaremos aqui. Talvez você estaria no shopping, talvez você estaria na praça, talvez você estaria fazendo uma coisa ou outra, eu não sei, na frente da televisão, ou acessando a internet, mas nós estamos aqui, e isso é pela graça de Deus. Então a graça de Deus, João, ele fala aqui também, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Duas coisas, irmãos, importantes: a graça e a verdade. É pela graça que o homem ele é salvo, e é através da verdade que ele vai prevalecer nos caminhos de Deus, vai continuar servindo esse Deus maravilhoso. Então João, ele fala a respeito da encarnação do Verbo. Você compreende? Você entende a sua situação hoje diante de Deus? Você já se aproximou da luz? Ou você está vivendo nas trevas? Também nós temos ali, irmãos, duas situações diferentes: a luz e as trevas, completamente diferentes. Não é a mesma coisa. O homem, para sair das trevas para a luz, para ser, vamos dizer, inserido ou transferido ou transportado, vamos dizer assim, para a luz, ele precisa nascer de novo. Porque enquanto está vivendo nas trevas, o homem ele está perdido, ele está condenado ao inferno, separação eterna de Deus. João capítulo 3 e o versículo 17, ele fala lá que aqueles que ainda não creram, eles já estão condenados. A sentença, irmãos, para aqueles que ainda não creram, ela de fato, eles já estão sentenciados. Quem pode absorver o condenado que já está sentenciado? Ali João, ele já vai sentenciar. Quem pode absorver o condenado é Deus. Quem condena o homem é o seu próprio pecado. Quem vai sentenciar o homem na palavra final é Deus. Mas quem já condenou o homem foi o seu próprio pecado, foi a sua própria escolha. Ele quer viver nas trevas, vai continuar vivendo nas trevas. O homem não pode, vou viver na luz e vou viver nas trevas ao mesmo tempo. Não pode, irmãos. Ou você se aproxima da luz, vem para a luz, reconhece a luz, ou você vai continuar vivendo nas trevas. Só tem essas duas opções. A verdade, ela vai te levar para a luz, ela vai te libertar dos seus pecados. A mentira, o diabo, que é o pai da mentira, ele vai continuar cegando o entendimento dos incrédulos, como diz Paulo.
E essa é a função do diabo: é cegar, é mentir, é enganar o pecador para que ele continue vivendo nas trevas do pecado, satisfazendo os seus desejos pecaminosos. Mas quando a luz ela vem, irmãos, ela tem poder sobre as trevas. Agora, o homem ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa tomar uma decisão. E essa decisão ela é individual. É da vontade de Deus que os homens eles não pereçam, diz Paulo, mas que eles cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa é a vontade de Deus. Quer dizer que o homem ele tem que responder positivamente ao plano da salvação. É ele que tem que tomar uma decisão, porque o homem ele é um ser racional. Ele pode entender a verdade de Deus, a graça de Deus, apesar de que a sua mente, eu não sei quantos, vamos dizer assim, quantos por cento, os teólogos eles não chegam a uma concordância quando se fala que o diabo ele segue o entendimento. Alguns dizem que há resíduo ainda na mente do pecador, onde a palavra de Deus ela pode entrar e transformar aquela mente completamente que está cega por causa do entendimento a respeito da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Então o homem, apesar de Paulo dizer que ele está morto nos seus delitos e pecados, você está vivendo uma vida de trevas. Morto aqui não é um morto fisicamente, mas é morto espiritualmente. É morto espiritualmente. E uma vez que a ação do Espírito Santo é convencer ou converter o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que faz a obra, não é o mérito humano. É a graça de Deus, é a justiça de Deus, é a verdade de Deus que pode muito bem resplandecer, e essa pessoa ela pode nascer sendo uma nova criatura. Portanto, que Deus nos abençoe. Você que nos ouve, ou vai nos ouvir através do YouTube, entregue a sua vida ao Senhor. Não espere o Natal, não espere a Páscoa, não espere o final do ano de 2024 findar para você entregar a sua vida. Entregue a sua vida hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo, Ele quer te libertar. Santo Deus, eterno Pai, queremos agradecer pela Tua palavra. Queremos te agradecer pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Obrigado porque o Verbo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele se encarnou, e através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados, eles foram perdoados, eles foram cancelados. Tínhamos uma dívida que não, e o homem hoje também não pode pagar, é impagável, mas somente o Senhor pagou o preço, e foi um alto preço, que foi o seu sangue ali na cruz do Calvário. Que o Senhor esteja salvando aqueles que ainda não te confessaram como Salvador, reconciliando aqueles que já ouviram a tua palavra, mas ainda não entregaram sem reserva
sua vida ao Senhor, estão vivendo nesse mundo de pecado e precisam se reconciliar com Deus. Tenha misericórdia, abençoe a tua igreja, para que ela continue proclamando e anunciando a luz para aqueles que estão nas trevas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite aos irmãos.